Fala, jovem espírita! Você já fez as suas promessas de fim de ano? Quero trazer uma reflexão sobre esse. Já que estamos nessa época aí, Natal, Ano Novo, enfim, tem muita gente que faz as promessas de fim de ano e eu queria trazer uma reflexão sobre isso. Na verdade, essa reflexão ela foi baseada num livro do Chico, o Ceifa de Luz, capítulo 27, Aflições e Tranquilidade. Só que ele não fala necessariamente de promessa de fim de ano. Eu que fiz um paralelo aí, trouxe uma reflexão sobre isso, mas vocês vão entender, vai ficar claro. E eu tô num cenário diferente, como vocês podem ver, tô de gorrinho, mas eu montei essa apresentação que acho que vai ficar um pouco mais claro. Até porque, olha, lembrando, deixa aquele seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Mas, vamos lá, foi rapidinho hoje pedindo like, hein? Vou contar uma história porque pra mim fica mais fácil de entender quando eu conto história. E cá estamos, você conhece esse rapazinho? Esse rapazinho aqui, pra quem não sabe, é o Palito! E o Palito, ele está na mesma época que nós, ele tá na época de Ano Novo. E quando você tá na época de Ano Novo, o que que você faz? Você faz sua lista de promessas para o ano que vem, comer bem, fazer exercício, guardar dinheiro, acordar cedo, correto? E aí o ano vira. Quando o ano vira, o que acontece? A primeira semana você faz certinho. Segunda semana você faz certinho. Só que na terceira semana você trabalhou ali, teve que pular o almoço porque tá corrido o ano, tá corrido o trabalho. E aí você pula o almoço, aí quando você está morrendo de fome, você vai embora, você tá voltando pra casa, você vê aquele M gigante, maravilhoso. E o que que é esse M? Tá, não é exatamente esse M. Mas aquele M gigante maravilhoso que você para, você sente até o cheiro, dá até gosto. Meu, já dá vontade de comer e você já tá com fome, enfim. Você passa na frente do McDonald's e você fala: Não, hoje eu mereço. Você tinha se comprometido a comer bem, fazer exercício. Só que aí você fala: Não, hoje eu mereço, hoje eu pulei o almoço, aí você começa a justificar. É melhor eu comer alguma coisinha alguma coisinha do que não comer, não sei o que, e você começa. E aí o que acontece depois disso? Depois disso, aí dali pra frente, a ladeira abaixo, você começa a, enfim, deixar um pouco de lado as promessas que você fez. Por quê? E aí por que que eu tô contando essa história? E 2024 vai ser diferente, tá, gente? Eu sei que 2024 as suas promessas, você vai cumprir as suas promessas, aqui é só uma viagem. 2024 vai ser diferente. Mas o ser humano ele tem esse costume, é normal a gente esperar um pouco esses ciclos. E sempre que acaba um ciclo, que você consegue visualizar o próximo ciclo, a gente cria a esperança de que o próximo ciclo vai ser diferente, porque é como se estivesse virando uma página, se renovando. E é um grande ciclo, o ano novo, por isso tem a promessa de ano novo, porque é um grande ciclo, a virada de um ano para o outro, ele traz ares de coisas novas, traz esse ar de novidade, traz esse ar de esperança. Mas a gente vive fazendo isso, a gente faz isso com segunda-feira eu começo a academia, na próxima semana. Ou então você fala, amanhã eu vou acordar cedo, eu tenho essa dificuldade de acordar cedo. Então você fala, amanhã eu vou fazer isso, semana que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer isso. Porém, qual que é o maior ciclo? E não é uma coisa ruim, tá? A gente ter essa esperança em novas etapas não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Inclusive, é uma misericórdia divina a gente ter a oportunidade de todo santo dia levantar e recomeçar as coisas. Então, vamos valorizar isso. Porém, qual que é o maior ciclo que a gente vive em nossas vidas? Não é o ciclo do dia e da noite, do ano velho, do ano novo. É o ciclo do desencarne e do encarnado. De desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado, que inevitavelmente isso vai acontecer conosco. E é sobre isso que traz o capítulo 27 do Ceifa de Luz de Chico, que começa: Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. O que que isso quer dizer? A gente tem o nosso planejamento reencarnatório. Quem é muito mais novo no espiritismo é antes, como uma viagem. Você vai fazer uma viagem, você programa o roteiro, você programa para onde você programa o trajeto, as coisas que você vai fazer, o que precisa levar. E no planejamento reencarnatório não é diferente. Via de regra, temos o nosso planejamento reencarnatório, em que a gente se planeja antes de encarnar o que a gente vai fazer, onde a gente, não nos mínimos detalhes, até porque a gente tem um livre-arbítrio e isso pode ir mudando, não é um destino que ele tá cravado, mas a gente tem um planejamento. Igual, você planeja uma viagem, mas no meio do caminho as coisas podem ir mudando. Você planeja onde você vai nascer, com qual família, quais condições, quais provas você vai passar, quais expiações você vai passar. E via de regra, igual a gente faz
Aí fazendo paralelo com o ano novo, a gente fala: "Ano que vem eu vou fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo", e a gente tem a convicção que a gente vai fazer tudo isso. Só que aí, a espiritualidade ela é sábia. Ela fala: você pede 100". Aí ela fala: "100 é muito pesado". A pessoa planeja as provas mais difíceis, as maiores dificuldades, porque ela tem convicção que ela vai fazer aquilo tudo, então ela realmente quer fazer aquilo tudo. Aí a espiritualidade fala: quando você chega lá, pensa, né, quando ele chegar lá vai ser complicado, ele não vai fazer tudo isso". Ele pediu 100, vamos dar 70. 70 já tá bom, pô, você vai fazer bastante coisa, vai conseguir fazer bastante coisa. E aí, a gente faz esse planejamento cheio de energia quando a gente encarna. O que acontece? A gente chega no plano material, então tem o dinheiro, tem aquela. Tem toda a parte material, então comprar bens, comprar carro, comprar casa, surge aquela ambição descontrolada de ter a parte material, tem a parte do alimento, então a gente às vezes exagera na comida, tem a parte das conquistas. E lembrando, até as conquistas, que são coisas boas, elas podem se, como qualquer ferramenta, pode se tornar algo prejudicial para você, no sentido de uma boa conquista, você pode desviar e acabar caindo num vício, como o orgulho, por exemplo, ficar demasiadamente orgulhoso disso, você se tornar prepotente, se achar acima dos outros. Então, até uma coisa que em teoria é bom, a gente pode usar por um lado não tão bom. Lembrando, o orgulho, ele entra pela porta dos fundos, tá? Então, tomar muito cuidado. Mas isso aqui eu tentei colocar o poder, tá? Não sei se ficou. Esse aqui é o Palito e os amigos dele. O poder de influenciar muitas pessoas. Então, isso é uma grande missão, poder. Você conseguir fazer coisas boas com essa influência que você tem, mas muitas pessoas não usam para o lado correto. E aí, um outro exemplo, a genialidade. Você ser muito inteligente, você também pode construir coisas muito boas, mas essa inteligência também pode ser usada para coisas não tão boas. Então, chega nesse plano material, a gente começa a se desviar, a gente se perde no orgulho, a gente se perde no egoísmo. E, da mesma forma, um aprendiz, porque somos todos aprendizes, que recusa uma lição, porque tudo isso é lição, as provas que a gente passa, as experiências que a gente passa, tudo isso são lições para a gente aprender alguma coisa. E o aprendiz que recusa a lição é semelhante ao doente que recusa o remédio, é semelhante ao doente que recusa um tratamento. Imagina, você chega lá no médico, você tá mal, aí ele fala: tem que tomar esse remédio. Você fala: vou tomar não, o gosto é ruim, eu não vou tomar não. Então, o que que, quando a gente volta lá, aflição gera tranquilidade e tranquilidade pode gerar aflição. O homem persegue, isso é do capítulo, do trecho também do capítulo. O homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Se a gente passa por uma, vou usar o paralelo do remédio, se a gente passa pela aflição do remédio ruim, do tratamento ruim, lá na frente a gente vai ter a tranquilidade da cura. Agora, se a gente inverte esses papéis, querer ter a tranquilidade demasiada no início, então a tranquilidade de não precisar tomar o remédio, a tranquilidade de não precisar passar por um tratamento, lá na frente a gente vai ter a aflição da doença se agravando. Óbvio, isso foi só um paralelo, mas dá para citar outros exemplos. Se a gente a gente trabalha todo mês, a gente acorda cedo, vai para o trabalho todo mês, passa pela aflição de acordar cedo, de trabalhar, de se esforçar, para lá na frente ter a tranquilidade dos boletos pagos, das contas pagas, das dívidas quitadas. Se a gente inverte, quer ter a tranquilidade no início do mês de não trabalhar, de não ir, porque seria muito melhor você ficar em casa, ficar lá tranquilo, no final do mês a gente vai ter a aflição de não ter as contas pagas. Isso serve para a nossa vida, promessa de fim de ano. Aflição de ter que seguir a dieta, de ter que fazer exercício, vai ter a tranquilidade de saúde, num corpo que você espera. Se você inverter, se prejudica. E aí, quando a gente fala sobre planejamento reencarnatório, a aflição é justamente as provas que a gente passa. É ter o dinheiro e aproveitar bem, é ser inteligente e fazer a coisa certa, é ter que ter convivências ali que de alguma forma você precisa treinar algumas virtudes suas em decorrência dessas convivências, é ter o poder e usar de forma correta. Então, muitas aflições que a gente passa, as aflições que a gente passa, as provas, é para gerar tranquilidade lá no futuro de uma prova superada, de uma expiação cumprida. Cumprida? Agora eu não lembro. Mas, lembrando, todo tipo de vida carrega suas provas, tá? Então você fala: mas se eu tivesse nascido com dinheiro, a minha vida seria melhor. E quem nasce com dinheiro vê que não é bem assim, tem outras provas que você passa. Então, a prova da riqueza, ela é uma prova grande também. Toda vida existe, carrega as suas provas.
ter o poder carrega as suas provas. Por isso que a gente vê gente muito rica, triste, gente rica que tem uma vida muito ruim, gente poderosa que tem uma vida ruim também. Toda vida carrega os seus tipos de prova. Mas e aí? A tranquilidade exagerada do agora talvez gere a aflição do amanhã. E o que que a gente faz? A gente se inspira no nosso grande mestre, ele que foi nosso grande exemplo, Jesus, que ele viveu. Se a gente se compromete a seguir Jesus, vamos seguir de fato o seu exemplo. Ele que viveu exemplificando tudo aquilo. Ele podia ter seguido um caminho totalmente diferente, mas ele estava o tempo todo auxiliando os outros, mesmo que ele não tivesse reconhecimento, mesmo que zombassem dele, ele continuou seguindo seu caminho, exemplificando até o momento da cruz. Então valoriza a aflição de hoje. E ele é nosso grande mestre, ele é o maior líder que a gente já teve, não somente pelos seus ensinamentos, mas principalmente pelo seu exemplo. E quem não se lembra, o capítulo ele começa com essa frase: bem-aventurados os que choram, e termina, fecha as aspas. Só que tem a continuação dessa frase do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, que fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, as aflições do hoje vão ser a tranquilidade do amanhã, que a gente não se esqueça disso. E que bom que a gente pode estar aqui assistindo um vídeo lembrando disso, ouvindo um podcast, assistindo uma palestra, tendo boas conversas, consumindo bons conteúdos, para que a gente o tempo todo se lembre da nossa missão aqui na Terra, que não é material. A vida verdadeira é a que vai além da matéria. Essa era a reflexão que eu queria fazer. Desejo para você um excelente final de ano, boas festas, que você aproveite, que ano que vem você cumpra assim as suas promessas, que a gente tenha força, que a gente tenha perseverança, que a gente tenha constância naquilo que a gente se compromete a fazer, não nos esquecendo da nossa encarnação como um todo, que a gente veio para cá justamente para passar por provas, para passar por expiações, mas que a gente vai sair daqui muito mais forte do que quando chegamos, se a gente valorizar essas aflições. Vou ficando por aqui, deixando mais 2 vídeos para você continuar no canal Jovem Espírita. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Ó o gorrinho.